Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim explicar como funciona a autossabotagem. Então, se você é uma pessoa que se sabota, que se sente sempre preso às mesmas situações, fica aí ligadinho que você vai entender como se livrar disso. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, Mulher Gato, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. só você mesmo fazer eu rir. Dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Então, pessoal, autossabotagem é algo que você com certeza já ouviu falar e provavelmente você sabe que você faz. Gente, autossabotagem é quando a gente joga contra nós mesmos, né? Quando a pessoa, ela faz coisas que só atrapalham o próprio progresso, quando ela se mete em enrascadas o tempo todo. Então, existem vários tipos de autossabotagem. Tem a autossabotagem consciente, onde a pessoa sabe que ela deveria fazer tal coisa ali naquele dia e ela não faz, ela deixa pra lá. E tem a autossabotagem que é inconsciente, quando você não percebe a sua vida. Essa autossabotagem inconsciente, ela é um pouquinho mais difícil de resolver, porque a pessoa, como o próprio nome diz, está tão inconsciente que ela não percebe que o meio que ela vive, as coisas que ela faz, fazem ela, na verdade, criar uma realidade que ela não quer. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que se autossabota e que está nessa autossabotagem inconsciente é uma pessoa que geralmente tem um grupo de amigos, de pessoas ou situações que ela convive ali diariamente ou praticamente diariamente, onde ela não percebe que aquilo segura o progresso dela. Então, ela acha que não, ela acha que o que faz a vida dela não andar, ela acha que o que faz a vida dela ficar emperrada são outros fatores. Ela não consegue enxergar que muitas vezes é a pessoa que está do seu lado, ou é a pessoa que está ali te dando conselhos errados. Então, eu não estou falando que a gente tem que chutar as pessoas que estão ao nosso lado, que isso não é possível, né? Nós temos muitas vezes que conviver com pessoas que a gente não pode mandar embora. Mas, se eu sei que a pessoa, né, me sabota, ou eu, na verdade, me saboto estando com a pessoa, o que eu preciso entender é que eu tenho que colocar um filtro na absorção que acontece daquilo que vem da outra pessoa. Porque, por exemplo, se você mora com uma mãe que é totalmente inconsciente sobre a própria vida e que só fala bobeira e que só fala coisas ruins, negativismos, não dá pra você mandar sua mãe calar a boca ou não ir mais pra casa. Mas, olha que interessante, a partir do momento que você percebe que aquilo te atrapalhava e que você entrava na energia daquilo que ela falava e de repente você faz uma nova escolha, quando você estiver ao lado da sua mãe, ou você vai simplesmente ouvir, muitas vezes por educação até, por piedade, né? Porque às vezes a pessoa ficou ali o dia inteiro em casa e quer falar, mas aquilo entra de um lado e sai do outro, ou seja, você não absorve nada e dentro da sua mente você fica dizendo para si mesmo, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou feliz, eu consigo tudo que eu quero. Você coloca uma mensagem boa para si mesmo e você tá ali, aquilo não vai te atrapalhar. Ou você começa a treinar, fazer com essa outra pessoa uma condução diferente. Por exemplo, uma das conduções que você pode fazer é quando a pessoa começa a falar de um assunto que não vai levar a nada, e você faz uma pergunta para essa pessoa e de repente ela tem que parar e pensar na resposta. E aí, se você fizer uma pergunta que tire ela totalmente daquele foco, vocês já estão mudando a energia da situação, vocês estão mudando aquela atmosfera daquilo que está acontecendo.
Ou seja, precisa tato da sua parte para você entender que se o outro ainda está naquela situação é porque ele ainda não percebeu como funciona tudo isso. Ou também que muitas vezes a gente precisa perceber é que o outro ainda não quer fazer essa mudança. Então a gente tem que sair dessa ideia de que o outro tem que mudar, o outro tem que fazer a mudança. Não. Eu estou falando aqui de autossabotagem. Eu quero que você entenda como o processo vai funcionar com você. Se você está no meio de pessoas que são nada praticamente, pessoas que não acrescentam nada, e se você tiver a oportunidade de não estar mais com essas pessoas, faça isso. Né? Mude o grupo, mude as situações, troque horários, mas se a sua situação é aquela onde você está ao lado dessas pessoas que você não pode mandá-las embora porque elas fazem parte ou da sua família ou do seu trabalho ou algo assim, e aquilo é importante no momento para você, você tem que fazer aquilo que eu contei, que é justamente criar na sua mente um tipo de mantra onde quando você estiver com aquela pessoa aquilo não te afeta, ou uma neutralidade, né? O que é uma neutralidade? É quando eu ouço e não absorvo também. É quando eu ouço e aquilo não faz efeito nenhum em mim. Porque se eu vou contra aquilo, se eu começo a ficar revoltada com aquilo, indignada com aquilo, eu vou estar me sentindo superior em relação a outra pessoa, ou seja, eu tô certo e você tá errado, eu sei de coisas que você não sabe, e aí você vai entrar numa guerra emocional com outra pessoa. Não vale a pena, gente. Mas o que mais vale a pena é essa percepção, quando você percebe quem você é, quem você quer ser, o que tá faltando, e aí você começa a perceber que essa autossabotagem vem muito das outras pessoas que fazem você entrar num processo, vamos chamar assim, emocional, e de repente você entrou e não percebeu. Agora, quando você percebe que você não quer mais isso, você começa a brecar isso, você pode estar onde você estiver, que você não se mistura mais, emocionalmente falando. Eu não estou falando de ficar frio, mas eu estou te falando de ficar consciente. Quando a gente tem essa consciência bem organizada dentro da gente, a gente pode estar em qualquer lugar que eu não vou me afetar. As pessoas não vão ter mais esse poder. Agora, quando eu não tenho essa consciência bem formatada, qualquer coisa que o outro me diga pode me irritar, qualquer coisa que o outro fale pode me tirar do sério. Ou eu vou ficar nessa luta emocional tentando provar para o outro que ele está errado, tentando ensinar uma coisa que a pessoa não quer aprender. Também faz você se auto-sabotar. Aliás, isso é uma das coisas que faz mais você se sabotar. Quando você perde tempo tentando ensinar aqueles que não querem. Quando você perde tempo usando o seu tempo para fazer outra coisa que seria bastante interessante com aquelas pessoas que você sabe que já não vão ter nenhum efeito. Então, gente, esse processo de autossabotagem, ele é um processo bastante até interessante de se observar, porque é o seguinte: a autossabotagem é um sistema emocional inconsciente de trava. É um sistema que leva você a ir até um determinado ponto unicamente. Por quê? Porque existe uma concepção emocional a respeito do errada e perigosa, digamos assim, uma concepção onde você acabou acreditando que passar daquele ponto é ruim. Então, por que é inconsciente? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes elas querem enriquecer, elas querem ter mais dinheiro e mais coisas. Mas, de forma inconsciente, elas têm uma ideia de que se elas tiverem realmente aquilo que elas quiserem, aquilo pode ser perigoso. Por exemplo, pode atrair um assaltante, pode dar muito trabalho. Então, tem uma parte que é na pessoa onde ela quer e a parte onde ela, lá no inconsciente, quando ela sabe que aquilo seria melhor, não. Né? Então, o que é a autossabotagem? É esse sistema que marca esse ponto, ou seja, é o sistema onde a pessoa vai somente até aquele ponto. É um mecanismo que faz a pessoa ter certeza absoluta de não passar daquele ponto que ela mesma criou. Então, que ponto é esse, né? É uma crença, é um paradigma onde a pessoa acredita que ir além não é possível. No caso dela, não é bom, ou não vai trazer boas consequências. Por exemplo, se você parar para perguntar para uma pessoa, você quer dinheiro? Ela vai falar que quer. E aí ela vai falar tudo que ela deseja. Só que se você realmente analisa a pessoa, e é muito interessante isso, eu faço lá no consultório e começo a perceber as coisas contraditórias, né, a respeito daquele desejo que a pessoa tem, ela começa a perceber ali junto que ela, na verdade, fazia tudo contra.
É como se ela estivesse dando um tiro no próprio pé o tempo todo. Quando esse sistema de autossabotagem sai, e ele sai através do processo hipnótico, através do processo terapêutico ali que eu faço ao longo dessas semanas no alinhamento emocional, isso é dissolvido, a sensação de medo de ir além, medo de passar de fase, medo das consequências, possíveis consequências de em ser aquilo que a pessoa deseja. Quando isso é dissolvido, a pessoa simplesmente concebe aquilo como uma verdade absoluta e ela não duvida mais. A partir do momento que a pessoa não duvida mais, ela consegue ser, ela consegue fazer, ela consegue ir, ela consegue estar muito mais além daquilo que ela conseguia antes. Então, o processo simplesmente acontece. Olha que interessante. Agora, quando você fica no processo de autossabotagem, você sempre vai até uma fase, até uma parte e para. E é tão interessante porque é um processo tão automático que muitas vezes você até deseja muito ter uma mudança, consegue a mudança e olha só, consegue ao mesmo tempo conseguir algo que tire aquele poder. Então, por exemplo, a pessoa recebeu, ela queria muito um aumento, ela recebe o aumento e, sei lá, de R$1.000 e ao mesmo tempo ela consegue ter uma nova despesa de R$1.000 exatos para que ela não usufrua, para que ela não passe de fase. Isso é autossabotagem, gente. É muito interessante um processo. Eu falo que é interessante porque é interessante de entender como ele funciona. Agora, o mais legal é a gente entender que quando você muda a sua realidade, dentro de você, você muda a realidade fora de você. Então, quando você começa a interpretar a sua autossabotagem, quando você começa a interpretar o que você sente, o que você entende, o que você entendeu, até onde você acredita que pode ser ou não ser, até onde você acredita que você pode ir ou não, e essa interpretação cria um novo sistema. E esse novo sistema, quando ele fica calçado de força, e essa força a gente cria dentro de você através do processo hipnótico, a pessoa finalmente se sente merecedora para ser, ter, fazer coisas diferentes. E o mais legal é que ela começa realmente a ter diferenças na vida dela, começa a se comportar diferente, fazer diferente, e o processo começa a acontecer. Então é um processo muito interessante, autorrealizador. É muito legal fazer as mudanças acontecerem, muito importantes, porque se você não fizer as mudanças acontecer, você vai continuar frustrado, você vai continuar aí paradão na sua vida. Então, gente, para você passar por esse processo de alinhamento emocional comigo, Cristina Long, manda um WhatsApp para minha assessora lá e ela vai te mandar as informações de como funciona esse processo. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748. E o telefone lá do consultório é 4327-4301. 4327-4301. O meu site, gente, é cristinalong.com.br. Então, o Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Está lá todas as informações que você precisa a respeito do que eu faço, a respeito das minhas viagens terapêuticas. A minha próxima viagem terapêutica será a Turquia, agora em maio. Depois nós temos Machu Picchu, Egito, ainda este ano. Está lá também as informações sobre os meus livros, os livros que eu escrevi. Tem o Anjos e Mentores, A Melhor Versão de Você e A Lei da Atração para Crianças. Está tudo lá no meu site, cristinalong.com.br. Gente, hoje eu estou falando aqui na rádio sobre o processo de autossabotagem. Será que isso acontece com você? Será que você se poda? Será que você não se permite realmente deixar as coisas acontecerem na sua vida? Será que com você acontece essa sensação de que alguém te segura, ou você mesmo se segura, ou você percebe que de repente você olha para trás e você fez uma coisa que você não deveria ter feito, ou não deveria ter falado? Esse processo de autossabotagem, ele acontece de uma forma que é inconsciente. Quando você vê, já foi. E como resolve, né, esse processo de autossabotagem? Em primeiro lugar, é preciso ter consciência de que você está se sabotando, de que você está entrando em frias, que você está sempre nos lugares errados, com as pessoas erradas, que você, na verdade, não tem ainda o que você deseja. Quando a gente cria essa consciência, quando a gente percebe que aquilo que eu desejei muito na minha vida eu ainda não tenho, passou-se de novo alguns anos, né? E eu ainda estou acreditando que um dia vai acontecer, um dia vai rolar, um dia tudo vai mudar.
Quando eu estou nessa inconsciência, eu não faço nenhuma mudança. Agora, quando eu percebo que eu tenho sensações que me atrapalham, né? Quando, por exemplo, a pessoa se sente insegura, frustrada, ou quando a pessoa percebe que ela faz as coisas erradas, ela deveria fazer de uma determinada forma e faz totalmente de outra. Ou quando a pessoa percebe que ela não tem confiança em quem ela pode ser, ou que ela tem sensações de medo ligadas àquilo que ela pode ou não fazer. Quando a pessoa percebe isso, é o primeiro passo. Agora, perceber isso não significa mudança, porque muita gente sabe quem é, muita gente sabe o que limita a si mesmo, mas isso não significa que a pessoa consegue mudar. O que faz a pessoa mudar é a criação de uma nova sensação a respeito da mudança, da possibilidade da mudança e a respeito daquilo que pode ou não acontecer na vida da pessoa. Esse processo a gente faz lá, eu faço através desse alinhamento emocional, onde eu crio uma nova sensação, uma nova memória emocional, onde a pessoa vai passar a se sentir diferente, ela vai passar a se sentir querida, vai se passar a se sentir merecedora, calma, a pessoa começa a se sentir calma, organizada, e aí essa pessoa, ela com certeza sai do ciclo de sabotagem, porque ela começa a enxergar a vida de uma outra forma, com uma nova perspectiva, e os limites saem, porque o que é limite? Limite é uma imposição, né, de uma trava, onde eu acredito que eu não posso ir além daquilo, ou eu realmente não tenho ainda a estrutura para ir além. Agora, se eu não tenho estrutura para ir além, por exemplo, conhecimento, né, para fazer tal coisa, e eu fico acreditando que um dia isso vai acontecer, um dia magicamente, quando eu fizer tal coisa, ou quando tal coisa acontecer, eu vou para aquele caminho, você vai ficar na irrealidade, porque provavelmente você vai ficar aí muito tempo esperando e nada vai acontecer. É só você, gente, observar a própria vida e você vai ver que você já pensava assim há muitos anos e passaram-se anos e você tá igual. Talvez só mais gordo, mais velho, mais careca, sei lá, mas tá igual. Agora, quando a pessoa percebe o que ela precisa mudar e ela sabe que falta ela adquirir sensações novas, como confiança, como a percepção aguçada daquilo que ela é, como a sensação de que ela tá indo no caminho certo, né, no propósito dela, no caminho dela, isso cria força. E quando a pessoa tem essa força, ela tem esse caminho. Porque aí ela acorda com vontade, ela faz as coisas com vontade, ela tem prazer em ver as construções que ela faz diariamente. Ela olha para aquilo, ela fala, uau, depois que eu passei aqui, algo mudou. Então, eu deixo essa pergunta para você. Que rastro você vai deixar na sua vida, né? Eu quero que você perceba se depois que você se for, as pessoas vão lembrar de você como alguém que fez, que ensinou, que trouxe uma percepção diferente para o seu mundo, né? O seu mundo significa os seus filhos, os seus netos, os seus companheiros, companheiras de jornada, né? Amigos, parentes, pessoas que estão à sua volta. Porque, gente, ter uma vida inútil não serve para nada. Né? Se você tem uma vida que você tá ali todo dia no automatismo, ou se você tá conseguindo um monte de coisa, mas você não tem nem ninguém para compartilhar, tá faltando aí algumas percepções suas. Então, é importante entender isso, que sair dessa autossabotagem, passar, né, de nível, ir além, passar para a próxima etapa, significa conseguir construir algo bastante interessante para sua vida e ser. Quando a pessoa consegue ser, ela consegue finalmente se satisfazer, e a pessoa que ela está satisfeita, ela melhora o mundo como um todo, ela traz inovações para o mundo. Quando a pessoa está insatisfeita, ela espalha aí pelo mundo percepções erradas do ser, do fazer. Então, gente, para fazer esse processo de alinhamento emocional, para você conseguir ser quem você quer ser, a gente faz isso ao longo de algumas semanas.